Minha nora pegou as chaves do meu carro e fechou o portão. Você não vai a lugar nenhum. Minha família chega para o jantar em 1 hora. Rápido, limpe tudo, frite a carne, faça a salada e a sobremesa para 15 pessoas. Gritou antes de ir ao salão de beleza. 1 hora depois, quando voltou e viu o que eu tinha feito, ela ficou paralisada de choque. O barulho das chaves do meu carro sendo arrancadas da minha mão ainda ecoa nos meus ouvidos. Foi um som seco, metálico, como o estalo de um galho quebrando. Giovanna nem olhou para o meu rosto quando fez isso. Apenas estendeu a mão, tomou o que era meu e saiu andando com aqueles saltos altos batendo no piso de porcelanato como marteladas. Eu tinha 68 anos naquele momento. 68 anos de vida, de lutas, de conquistas. E ali estava eu, parada na sala da minha própria casa, sentindo o peso de uma humilhação que queimava mais do que qualquer tapa na cara. Você não vai a lugar nenhum. A voz dela era firme, não era um pedido, era uma ordem, como se eu fosse uma criança desobediente. Como se eu não fosse a dona daquela propriedade de 320 metros quadrados que ela pisava com tanta arrogância. Giovanna se virou, o cabelo loiro platinado balançando enquanto ela apontava para a cozinha. O perfume francês que ela usava, pago com o cartão que estava no meu nome, invadiu minhas narinas. Um cheiro doce demais, enjoativo, que grudava na garganta. Minha família chega para o jantar em 1 hora. Rápido! Limpe tudo, frite a carne, faça a salada e a sobremesa para 15 pessoas. 15 pessoas. Ela nem piscou ao dizer isso, como se fosse a coisa mais natural do mundo me transformar em empregada da própria casa. Como se eu não tivesse planos, como se minha vida fosse apenas existir para servir aos caprichos dela. Eu abri a boca para responder, mas ela já estava de costas, caminhando em direção ao portão. Ouvi o bip eletrônico, o ranger do metal abrindo. E então, o som que me partiu. A chave girando, trancando. Ela me trancou. Me prendeu na minha própria casa como se eu fosse uma prisioneira. O carro dela, na verdade, o meu carro, um Honda Civic prata que eu comprei com meu próprio dinheiro, saiu da garagem em disparada. Ela estava indo para o salão de beleza, gastar mais dinheiro. Voltar toda produzida para receber a família dela enquanto eu suava na cozinha. Se você está assistindo e já passou por algo parecido, se inscreva no canal. Porque essa história vai mostrar o que acontece quando a gente finalmente para de aceitar o inaceitável. Fiquei ali parada, no meio da sala, ouvindo apenas o silêncio da casa. Um silêncio pesado, sufocante. O tipo de silêncio que grita verdades que a gente não quer ouvir. Meus olhos percorreram cada canto. A estante de mogno que meu falecido marido, Arnaldo, escolheu com tanto carinho. O sofá bege que eu mesma estofei quando reformamos a casa. As cortinas cor de vinho que filtram a luz da tarde e criam aquele clima aconchegante. Tudo ali era meu. Construído com anos de trabalho, de escolhas, de história, e mesmo assim eu me sentia uma intrusa. Meus pés me levaram até a cozinha. O cheiro de café velho ainda pairava no ar. Louça suja na pia, do café da manhã de Giovanna, claro. Ela nunca lavava nada. Para que lavar se você está aqui em casa o dia todo, Dalva? Esse era o argumento dela. Sempre. Abri a geladeira. Lá estava a picanha que eu havia comprado para fazer no fim de semana, só para mim. 3 quilos de carne nobre que custaram R$ 180. Ao lado, os tomates, a alface, os ovos para a maionese. 15 pessoas. 1 hora. Giovanna realmente achava que eu era uma máquina. Que bastava apertar um botão e tudo estaria pronto, perfeitinho, do jeito que ela queria. Mas sabe o que ela não sabia? O que ninguém ali sabia? Eu não era mais a Dalva que aceitava calada. Não era mais a viúva solitária que tinha medo de ficar sozinha e por isso permitia ser usada. Aquela Dalva tinha morrido há exatamente 2 meses, num dia específico que eu nunca vou esquecer. Fechei a geladeira devagar. Minha mão tremeu.
Não de medo, mas de algo diferente. Era raiva. Era indignação. Era cansaço de carregar nas costas a falta de respeito de gente que deveria me amar. Peguei meu celular. A tela iluminada mostrava 15 horas e 43 minutos. Giovanna voltaria por volta das 17 horas, toda produzida, esperando encontrar uma mesa farta. 67 minutos. Eu tinha 67 minutos para tomar a decisão mais importante da minha vida. Meus dedos digitaram um número que eu conhecia de cor. 3 toques. Uma voz familiar atendeu. Dalva, tudo bem? Augusto! Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Preciso que você venha aqui, agora, e traga os documentos que conversamos. Houve uma pausa. Você tem certeza? Olhei ao redor, para a cozinha bagunçada, para o portão trancado lá fora, para as marcas de salto alto no piso que eu havia acabado de limpar de manhã. Absoluta. Desliguei. Fiz mais 2 ligações. Cada uma delas era uma peça do plano que eu vinha construindo em silêncio, nas noites em que Giovanna e meu filho Rodrigo dormiam tranquilos no quarto que deveria ser de hóspedes, mas que eles transformaram em suíte permanente. Então, fiz algo que Giovanna jamais esperaria. Fui para a cozinha, mas não para obedecer. Abri todos os armários, peguei papel e caneta e comecei a fazer uma lista muito diferente de um cardápio. Porque 1 hora depois, quando Giovanna voltasse com aquele sorriso presunçoso, quando ela trouxesse toda a família esperando ser servida como reis, ela ia descobrir que existem coisas que dinheiro não compra, e respeito está no topo dessa lista. Enquanto esperava Augusto chegar, sentei na cadeira da cozinha e deixei a memória me levar de volta. 3 anos. Tinha sido há exatos 3 anos que eu havia cometido o erro que mudaria tudo. Arnaldo tinha falecido fazia apenas 4 meses. Câncer no pâncreas. Levou ele em 8 semanas, do diagnóstico até o último suspiro. A casa ainda cheirava a remédio, a hospital, a morte. Eu passava os dias vagando pelos cômodos vazios, conversando sozinha, preparando café para 2 e lembrando, tarde demais, que agora era só eu. A solidão machucava mais do que eu admitia. Foi quando Rodrigo apareceu. Meu filho único, que morava num apartamento alugado de 2 quartos no centro. Ele tinha acabado de casar com Giovanna havia 1 ano. Lembro do casamento, simples, num buffet modesto. Ela usava um vestido branco justo, cabelo preso, unhas vermelhas. Sorria muito naquele dia. Mãe, a gente tá numa situação complicada, Rodrigo disse sentado no sofá da sala, mexendo nas mãos nervosamente. Giovanna estava ao lado dele com uma expressão que eu interpretei como preocupação. Hoje sei que era cálculo. O aluguel aumentou para R$ 2.500. Com as contas, não sobra quase nada. A gente está tentando juntar para a entrada de um apartamento próprio, mas... Ele não precisou terminar. Eu já estava acenando com a cabeça, já estava abrindo a boca para oferecer exatamente o que eles queriam. Venham morar aqui comigo. As palavras saíram tão fácil, tão naturais. Giovanna arregalou os olhos. Sério, dona Dalva? A senhora tem certeza? Claro que tenho. Eu sorri, sentindo pela primeira vez em meses um propósito. A casa é grande demais para mim sozinha. Tem 3 quartos. Vocês ficam no quarto de hóspedes. É só até conseguirem se organizar, não é? 6 meses, mãe. No máximo. Rodrigo apertou minha mão. A gente economiza o aluguel, junta uma grana boa e sai do seu cabelo. 6 meses. Eu acreditei. Eles se mudaram numa sexta-feira chuvosa de março. Trouxeram pouca coisa. Roupas, alguns móveis pequenos, panelas velhas que Giovanna insistiu em guardar, porque nunca se sabe. Ajeitei o quarto para eles. Coloquei lençóis novos, toalhas limpas, até comprei um abajur que combinasse com a cor das paredes. A senhora é um amor, dona Dalva. Giovanna me abraçou. O perfume dela naquele dia era diferente. Algo mais suave, floral. Prometo que não vamos dar trabalho. As primeiras semanas foram boas, quase boas demais.
Giovana ajudava com a louça. Rodrigo cortava a grama no sábado. Jantávamos juntos, conversávamos, enchíamos a casa com risadas que eu não ouvia desde que Arnaldo se foi. Eu me sentia útil de novo, viva, mas as coisas mudam devagar, tão devagar que a gente nem percebe. Começou com pequenos pedidos. Dona Dalva, a senhora vai ao mercado hoje? Será que pode trazer leite? É que eu estou atrasada para o trabalho. Claro que eu podia. Depois veio. Mãe, você se importa de lavar essas camisas? É que preciso delas para a semana. Não, eu não me importava. Então Giovana parou de ajudar com a louça. Estou tão cansada do trabalho, sabe? Aquele escritório me suga toda a energia. Rodrigo concordava, massageando os ombros dela enquanto eu lavava as panelas sozinha. Os 6 meses viraram 1 ano. Mãe, o mercado imobiliário tá horrível agora. Os preços subiram demais. A gente precisa de mais tempo. Eu disse que sim. Sempre dizia sim. No 2º ano, Giovana começou a usar meu carro sem pedir. Eu acordava e ele não estava na garagem. Voltava com o tanque vazio, às vezes com amassados pequenos que ela jurava não saber de onde vinham. Foi no estacionamento do shopping, Dona Dalva. Essas pessoas não sabem dirigir. Meu nome foi sumindo das conversas. Eu virei a velha quando eles não sabiam que eu escutava. A velha pode fazer o almoço hoje? Vou chegar tarde. Giovana falava ao telefone com a mãe, enquanto passava por mim na sala, como se eu fosse invisível. Rodrigo mudou também. Meu filho, que me ligava toda semana quando morava longe, agora mal me olhava nos olhos. Quando eu tentava conversar sobre a situação, sobre prazos, sobre respeito, ele suspirava cansado. Mãe, você tá exagerando. A Giovana trabalha duro, você fica em casa o dia inteiro. Não custa ajudar um pouco, né? Ajudar um pouco, como se eu não tivesse passado 43 anos ajudando, criando ele sozinha em tantos momentos porque Arnaldo trabalhava viajando. Pagando escola particular, curso de inglês, faculdade. Como se tudo que eu fiz tivesse sido apagado porque agora eu era apenas a velha que fica em casa o dia inteiro. Eles não sabiam da minha vida antes. Não sabiam que eu tinha sido dona de uma confecção que empregava 23 pessoas. Não sabiam que eu vendia tecidos para lojas em 5 estados diferentes. Não sabiam que quando vendi meu negócio, recebi 2.800.000 reais. Dinheiro que eu investi, que eu guardei, que eu transformei em algo maior. Eles achavam que eu vivia da pensão de 4.200 reais que o INSS pagava. Achavam que eu era só isso, uma viúva com dinheiro contado, dependente da companhia deles. E eu deixei que pensassem assim, porque no fundo eu tinha medo. Medo de ficar sozinha de novo. Medo do silêncio. Medo de admitir que meu próprio filho me via como um peso, não como uma mãe. Até que naquele dia, 2 horas atrás, quando Giovana arrancou minhas chaves e me trancou na própria casa, algo quebrou dentro de mim. E o que quebrou não foi minha força. Foi minha tolerância. Tem uma coisa sobre abuso que ninguém te conta. Ele não chega gritando. Ele sussurra. Ele entra na ponta dos pés, disfarçado de favor, de necessidade, de só dessa vez. E quando você percebe, já está com a corda no pescoço. Foi assim com Giovana. Tudo começou num domingo de manhã, 6 meses depois que eles se mudaram. Eu estava preparando meu café quando ela desceu de pijama, aquele conjunto de cetim rosa que ela adorava, bocejando alto. Dona Dalva, já que a senhora vai lavar roupa hoje, será que pode incluir algumas peças minhas? É que minha calça do trabalho tá precisando. Algumas peças. Quando abri o cesto que ela trouxe, tinha 2 sacolas cheias. Vestidos, blusas, calças, roupas íntimas. Engoli seco, mas lavei, porque era só uma vez, não era? Na semana seguinte não teve pedido. Ela simplesmente jogou as roupas dela junto com as minhas na máquina, como se fosse automático, como se eu fosse a lavadeira oficial da casa. Depois veio a comida. Mãe, você vai fazer almoço? Faz para nós também. Não compensa cozinhar separado, né? Fazia sentido. Economia de gás,
de tempo. Então eu cozinhava para 3. Arroz, feijão, um frango assado, uma salada. Botava à mesa. Chamava eles. Giovanna descia, olhava os pratos e torcia o nariz. Frango de novo? Ai, dona Dalva, a senhora não cansa de fazer a mesma coisa? Meu garfo parou no ar. Você prefere outra coisa? Ah, eu só acho que podia variar mais, sabe? Fazer um peixe, uma carne especial. Minha mãe sempre fazia pratos diferentes. Eu não respondi. Apenas terminei de comer em silêncio enquanto ela mexia no celular, sem tocar na comida que eu tinha passado 2 horas preparando. No dia seguinte, ela deixou uma lista na geladeira. Sugestões de cardápio para a semana. Não era sugestão. Era ordem. Segunda, lasanha. Terça, salmão grelhado. Quarta, risoto de fungo. Quinta, picanha na chapa. Pratos caros, elaborados, como se eu fosse chefe de restaurante. Reclamei com Rodrigo naquela noite. Esperei ele sair do banho, peguei a lista e mostrei. Filho, olha isso. Sua esposa está me tratando como empregada. Ele nem olhou direito. Estava mexendo no notebook, respondendo e-mails do trabalho. Mãe, ela só está tentando ajudar. Você mesma reclama que não sabe o que cozinhar. Eu nunca reclamei disso. Não fica estressada, é só comida. Ele fechou o notebook. Você tem todo o tempo do mundo. A Giovanna trabalha 8 horas por dia em pé, atendendo cliente chato. Deixa ela descansar quando chega em casa. Deixa ela descansar. E eu? Eu não merecia descanso? Mas engoli as palavras. Porque mães fazem isso, né? A gente engole, engole, engole até o estômago ficar cheio de coisas não ditas que depois viram úlcera. O controle sobre meu carro foi o pior. Começou com: Dona Dalva, me empresta a chave? Preciso buscar uma encomenda e meu cartão tá sem limite para o Uber. Emprestei. Ela voltou 5 horas depois. O tanque vazio. Banco do motorista ajustado para a altura dela, espelho retrovisor torto, cheiro forte de perfume impregnado no estofado. Obrigada, Dona Dalva! Ela jogou a chave na mesinha da sala, nem na minha mão, e subiu. Na semana seguinte, ela pegou a chave sozinha. Nem perguntou. Eu estava arrumando a sala quando ouvi o motor ligando. Corri até a janela. Meu Civic prata, comprado com meu suor, com o dinheiro que eu juntei vendendo tecido por tecido, estava saindo da garagem com Giovanna ao volante. Quando ela voltou, de noite, questionei. Giovanna, você pegou meu carro sem pedir. Ela me olhou como se eu tivesse falado grego. Pedir? Dona Dalva, eu moro aqui. O carro estava parado na garagem. Achei que não tinha problema. Mas é meu carro. Eu sei. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Mas a senhora não usa tanto assim, né? Fica a semana inteira em casa. Eu preciso trabalhar, me deslocar. Faz sentido eu usar mais. Faz sentido. Como se fazer sentido apagasse o fato de que era meu. Rodrigo chegou nesse momento. Giovanna foi até ele, se pendurou no braço, fez biquinho. Amor, explica para sua mãe que não tem problema eu usar o carro, né? Ela tá achando ruim. Meu filho olhou para mim, e eu vi algo nos olhos dele que me partiu. Cansaço, aborrecimento, como se eu fosse o problema. Mãe, qual é? Deixa ela usar o carro. Você realmente não sai tanto. Mas e se eu precisar sair? Aí você pede para ela te levar. Ele falou isso como se fosse óbvio. Ou chama um Uber, você tem dinheiro para isso. Pedir para ela me levar, no meu carro. Foi nesse momento que algo gelado percorreu minha espinha. Não era raiva ainda. Era medo. Medo de estar perdendo o controle da minha própria vida. A situação com o quarto deles foi a cereja do bolo. O quarto de hóspedes, agora oficialmente o quarto do casal, virou uma zona de guerra. Roupas espalhadas, cama sem fazer, copos sujos na mesinha de cabeceira. O tapete que eu tinha colocado, um persa legítimo que ganhei de presente de Arnaldo, estava manchado de maquiagem. Um dia, juntei coragem. Bati na porta. Giovanna, preciso que você organize esse quarto. Tá muito bagunçado. Ela estava deitada na cama, assistindo série no notebook.
Ai, dona Dalva, eu passo o dia inteiro trabalhando. Não tenho energia para arrumar quarto. A senhora pode dar uma ajeitada? Só passar um pano, fazer a cama. Giovana, eu não sou sua empregada. Silêncio. Ela pausou a série. Me olhou como uma professora olha para uma aluna que deu a resposta errada. Empregada? Dona Dalva, que isso? Eu sei que a senhora não é empregada, mas a senhora mora aqui, eu moro aqui. Somos família. Família se ajuda, não é? Família se ajuda. Essa frase virou o mantra dela. Toda vez que eu questionava algo, toda vez que eu tentava botar um limite, lá vinha. Somos família. Família se ajuda. E o pior? Rodrigo concordava. Mãe, para de implicar com a Giovana. Ela tá certa. A gente é família. Família que me usava. Família que me desrespeitava. Família que tinha transformado minha casa num hotel onde eu era a camareira, a cozinheira, a motorista e a trouxa. 3 anos se passaram assim. 3 anos de pequenas humilhações que se empilharam como tijolos, construindo um muro entre quem eu fui e quem eu tinha me tornado. Até aquele dia. O dia em que Giovana arrancou minhas chaves e me prendeu, porque tem coisas que a gente aguenta calada. Mas sempre chega o dia em que o silêncio vira grito. Enquanto esperava na cozinha, olhei para minhas mãos. Mãos de 68 anos, com manchas de sol e veias salientes. Mãos que Giovana via como mãos de velha inútil que só serviam para lavar louça e descascar batata. Mas essas mãos já seguraram coisas que ela jamais imaginaria. Eu não contei para vocês ainda quem eu realmente sou, quem eu fui antes de virar apenas Dona Dalva, a sogra. Deixa eu voltar mais longe, bem mais longe. 1978. Eu tinha 20 anos e acabava de casar com Arnaldo. A gente morava num apartamento minúsculo de um quarto em Madureira. Ele trabalhava como mecânico. Eu como costureira numa fábrica de roupas no centro. Ganhava um salário que mal pagava a feira. Mas eu tinha um sonho. Um sonho que queimava no peito toda vez que eu via aquelas mulheres elegantes passando pela Avenida Presidente Vargas, usando roupas que eu nunca poderia comprar. Arnaldo, eu quero ter meu próprio negócio. Ele riu. Não foi maldade, foi incredulidade. Negócio? Dalva, a gente mal consegue pagar o aluguel. Por isso mesmo, a gente nunca vai sair dessa se ficar dependendo de patrão. Levei 3 anos convencendo ele, 3 anos juntando cada centavo. Economizava no gás, cozinhava com osso, remendava roupa até não aguentar mais. Quando Rodrigo nasceu, eu costurava à noite depois que ele dormia, vendia peças para vizinhas, aceitava qualquer encomenda. Em 1983, eu tinha o suficiente, 15.000 cruzeiros, uma fortuna na época. Aluguei um ponto comercial pequeno na Uruguaiana, 20 metros quadrados. Comprei tecidos no atacado, uma máquina de costura industrial usada e comecei. Confecções Dalva. O nome era simples. Direto. Como eu. Os primeiros anos foram duros. Teve mês que eu dormia 3 horas por noite. Costurava, vendia, entregava, voltava para costurar mais. Arnaldo cuidava de Rodrigo enquanto eu trabalhava. A gente se revezava como podia. Mas o negócio cresceu. Em 90, eu já tinha 5 funcionárias. Em 95, 15. No ano 2000, eu tinha 23 pessoas trabalhando para mim. Fornecia para lojas em Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, até Bahia. Eu não era rica. Mas eu tinha conquista. Tinha dignidade. Tinha um nome no mercado. Giovana nunca soube disso porque quando ela conheceu Rodrigo, em 2015, eu já tinha vendido tudo. Foi em 2010. Eu tinha 52 anos e meu corpo estava cobrando a conta de 3 décadas costurando, carregando peso, vivendo sob pressão. Artrose nos joelhos, bursite no ombro, pressão alta. Arnaldo me chamou para conversar. Dalva, você já provou o que tinha que provar. Vendeu o negócio, descansa. Ele tinha razão. Coloquei a confecção à venda.
Um empresário de São Paulo ofereceu 2.800.000 reais, parcelado em 3 anos, mas era dinheiro garantido. Vendi. E com esse dinheiro fiz o que qualquer pessoa esperta faz: investi. Parte foi para CDB, parte para Tesouro Direto, parte para ações de empresas sólidas que me rendiam dividendos todo mês. Conversei com um consultor financeiro que me explicou direitinho como fazer o dinheiro trabalhar para mim. Hoje, 15 anos depois, aqueles 2.800.000 viraram 3.400.000 reais. Giovana e Rodrigo não faziam ideia. Para eles, eu era só a viúva que vivia de pensão. 4.200 reais por mês do INSS, que mal pagava as contas da casa. Uma velha sem perspectiva, sem futuro, sem valor. Deixei que pensassem assim. Porque sabe o que eu aprendi no mundo dos negócios? Informação é poder. E quem mostra todas as cartas perde o jogo antes mesmo de começar. A casa onde a gente morava, essa casa linda de 320 metros quadrados no bairro Laranjeiras, com 3 quartos, 2 banheiros, quintal, garagem para 2 carros, estava registrada exclusivamente no meu nome. Arnaldo tinha comprado na planta em 1995, mas quando ele morreu, por testamento, tudo ficou para mim. Rodrigo era herdeiro, claro, mas só herdaria quando eu morresse. Enquanto eu estivesse viva, aquela propriedade era minha, só minha. Giovana não sabia disso. Ela achava que a casa era patrimônio familiar, que Rodrigo tinha direito automático, que eu era apenas uma guardiã temporária de algo que um dia seria dele. Errado. E tinha mais. Tinha o testamento que eu havia feito 2 anos atrás, depois que Arnaldo faleceu. Um testamento em que Rodrigo era meu único herdeiro. Tudo que eu tinha seria dele. Mas testamento se muda. E eu tinha o poder de mudar. Sentada naquela cozinha, esperando Augusto chegar, eu segurava nas mãos algo que Giovana jamais imaginaria. Controle total. Ela achava que me tinha na palma da mão. Que podia me humilhar, me usar, me descartar como um pano de chão velho. Achava que eu não tinha para onde ir, que eu dependia da companhia deles, que eu era fraca demais para reagir. Pobre Giovana. Ela nunca tinha enfrentado uma mulher que construiu um império do zero. Uma mulher que negociou com fornecedores rabugentos, que enfrentou concorrência desleal, que sobreviveu a 3 crises econômicas sem fechar as portas. Ela estava brincando de xadrez com alguém que jogava esse jogo há 45 anos. E ela nem sabia. Olhei para o relógio na parede. 16h15. Giovana voltaria em 45 minutos, esperando encontrar a mesa posta, a comida pronta, tudo perfeito para a exibição dela para a família. Sorri. Um sorriso pequeno, frio, que me surpreendeu, porque pela primeira vez em 3 anos eu não estava com medo, estava com poder. E poder nas mãos de quem foi subestimado a vida inteira, isso é mais perigoso do que qualquer bomba. Deixa eu te contar exatamente como foi aquela manhã. Cada detalhe. Porque foi nesses detalhes que eu encontrei a força que precisava. Acordei cedo, como sempre. 6 da manhã. Fiz meu café, tomei meus remédios da pressão, sentei na varanda para ver o sol nascendo por trás dos prédios. Era sábado. Eu tinha planos simples. Ir ao banco pela manhã, resolver uma questão de investimento, depois passar na casa de Valentina para tomar um chá. Coisas normais, coisas minhas. Às 10h, desci para pegar as chaves do carro. Elas ficavam penduradas num gancho perto da porta da cozinha, junto com as chaves de casa. Mas quando cheguei lá, o gancho estava vazio. Meu coração apertou. Subi correndo, ou o mais rápido que meus joelhos permitiam, e bati na porta do quarto de Giovana e Rodrigo. As chaves do meu carro, onde estão? Giovana abriu a porta de roupão, o cabelo preso num coque bagunçado, cara de quem acabou de acordar. Eram 10 da manhã, e ela ainda estava na cama. Rodrigo tinha saído cedo para jogar futebol com os amigos. Ela estava sozinha. Ah, as chaves! Ela bocejou sem cobrir a boca. Tão na minha bolsa. Vou usar o carro hoje. Não pode.
Eu preciso sair. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Sair? Para onde? Tenho compromissos. Banco, visita. Dona Dalva, eu marquei salão para meio-dia. Preciso do carro. Ela cruzou os braços. A senhora pode resolver isso outro dia, não pode? Não, não posso. Marquei com o gerente. Então desmarca. Ela falou isso com uma simplicidade assustadora, como se meus compromissos fossem opcionais e os dela obrigatórios. Respirei fundo. Tentei manter a calma. Giovanna, é o meu carro. Eu preciso dele hoje. Foi aí que algo mudou no rosto dela. A máscara de simpatia fingida caiu. O que ficou era frieza pura. Sabe de uma coisa, Dona Dalva? Ela saiu do quarto, passou por mim e desceu a escada. Eu a segui. Eu tô cansada dessa história de meu carro, minha casa, minhas coisas. A gente mora aqui, a gente é família. Tudo aqui é nosso. Meu sangue gelou. Como é? Ela entrou na cozinha, pegou a bolsa que estava em cima da mesa, enfiou a mão dentro e tirou minhas chaves. Ficou segurando elas no ar, balançando como se fossem um brinquedo. Eu vou usar o carro hoje. Ponto final. Estendi a mão. Me devolve as chaves. Não. Giovanna. Eu disse não. A voz dela subiu de tom. Aliás, sabe de uma coisa? Você não vai sair hoje mesmo. Tem coisa mais importante para fazer. Foi quando ela soltou a bomba. Minha família vem jantar aqui hoje. Às 19 horas, 15 pessoas, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, cunhados, sobrinhos. Eu avisei você semana passada. Ela não tinha avisado nada, eu teria lembrado. Você não me avisou de nada. Avisei sim, você que não presta atenção. Ela revirou os olhos. Enfim, tanto faz. Eles vêm, e você vai preparar o jantar. Meu queixo caiu. Eu vou o quê? Preparar o jantar, ora. Ela falava como se estivesse explicando matemática básica para uma criança. 15 pessoas. Preciso impressionar minha família. Quero aquela picanha que você comprou, aquela caríssima. Frita ela bem passada, do jeito que meu pai gosta. Faz uma salada completa, maionese caseira, arroz à grega. E de sobremesa, um pavê de chocolate. Você faz bem. Eu estava sem palavras, literalmente muda. Giovanna, eu não sou sua cozinheira. Não, você é minha sogra. E sogra que mora na mesma casa ajuda. Ou você vai ficar parada enquanto eu faço tudo sozinha. Ela soltou uma risada sem humor. Ah, espera. Você nem sabe cozinhar para tanta gente. Melhor deixar comigo. Quer dizer, com você. Ela pegou a chave do portão eletrônico, aquela que ficava numa gavetinha da sala. Saiu pela porta da frente. Eu fui atrás. Giovanna, espera. Ela já estava no portão. Apertou o botão. O motor zumbiu, o portão de ferro começou a abrir devagar. Ela passou, virou-se para mim e antes que eu pudesse reagir, apertou o botão do lado de fora. O portão começou a fechar. Você não vai a lugar nenhum. Minha voz saiu num fio. Você não pode me trancar aqui. Posso e estou fazendo. Ela balançou as chaves do meu carro no ar. Minha família chega para o jantar em 1 hora. Rápido, limpe tudo, frite a carne, faça a salada e a sobremesa para 15 pessoas. 1 hora. Ela tinha dito 19 horas. Agora eram 10h30 da manhã. Ela estava mentindo deliberadamente, só para me apavorar. Giovanna! Mas ela já estava entrando no meu carro. O motor ligou. A janela desceu e ela gritou, sorrindo. Ah, e capricha na apresentação. Vou tirar fotos para postar. Quero que fique tudo lindo. O Civic prata saiu em disparada, levantando poeira. Fiquei ali, do lado de dentro do portão fechado, vendo meu próprio carro sumir na esquina. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Minhas pernas tremeram. Não de medo, de raiva. Uma raiva tão grande que senti gosto de metal na boca. Ela tinha me trancado, na minha própria casa, como uma prisioneira. Voltei para dentro cambaleando.
A sala estava bagunçada. Almofadas jogadas, controle remoto no chão, copo de suco pela metade na mesa de centro. O chão que eu tinha lavado ontem já estava sujo de novo. Entrei na cozinha, a pia cheia de louça do café da manhã deles. Migalhas de pão na mesa. A geladeira aberta, porque Giovanna nunca fechava direito. Olhei para a picanha. 3 quilos. R$ 180. Comprada para eu comer no fim de semana. Olhei para o relógio. 10h43. Giovanna voltaria por volta de 17 horas do salão, toda produzida, esperando encontrar um banquete digno de realeza. Peguei meu celular. Minha mão tremia tanto que errei a senha 2 vezes. Mas quando consegui desbloquear, quando vi a lista de contatos na tela, algo dentro de mim clicou. Era como se uma porta que estava trancada há 3 anos tivesse sido arrombada. Eu não ia fazer jantar nenhum. Eu ia fazer justiça. E quando Giovanna voltasse, ela ia descobrir que trancar o portão foi o menor dos erros dela. A primeira ligação foi para Augusto. 3 toques. A voz grave e familiar atendeu. Dalva, tudo certo? Augusto, preciso que você venha até aqui. Agora. E traga tudo que a gente conversou semana passada. Houve uma pausa. Eu ouvia o barulho de papéis sendo mexidos do outro lado da linha. Os documentos da propriedade, as certidões, o Novo Testamento, tudo. Dalva. A voz dele ficou séria. Você tem certeza absoluta disso? Porque uma vez que a gente começar, não tem mais volta. Olhei ao redor da cozinha, para a louça suja deles, para a picanha que eu deveria estar fritando, para o portão lá fora, trancado, me mantendo prisioneira. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Estarei aí em 40 minutos. Desliguei. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora era adrenalina pura. A segunda ligação foi para Valentina, minha amiga há 32 anos. A única pessoa que tinha acompanhado cada etapa dessa humilhação e me implorado para reagir. Val, é hoje. Do outro lado, um grito abafado. Graças a Deus, eu não aguentava mais ver você sendo pisoteada. O que você precisa? Preciso que você venha e traga aquele pendrive. O das gravações? Esse mesmo. Valentina tinha sido minha cúmplice nos últimos 2 meses. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a gravar as conversas com Giovanna. Dalva, um dia você vai precisar de provas. Palavra contra palavra não funciona. Eu resisti no começo. Parecia coisa de espião, de novela. Mas depois de uma discussão particularmente feia, em que Giovanna me xingou e depois negou na frente de Rodrigo, dizendo que eu estava inventando coisas porque estava ficando senil, eu entendi. Comecei a gravar. No celular, escondido no bolso do avental. Às vezes deixava gravando na sala quando sabia que teria conversa pesada. 2 meses de gravações. Giovanna me chamando de velha inútil. Giovanna dizendo para a mãe ao telefone que eu era um estorvo. Giovanna reclamando com as amigas que tinha que aguentar a sogra porque o marido era frouxo demais para botar ela num asilo. Tudo registrado. Tudo guardado. Estou indo, Dalva. 20 minutos. A terceira ligação foi a mais difícil. Disquei o número que eu tinha anotado num papel dobrado dentro da gaveta do criado mudo. Um número que Augusto tinha me dado semana passada, mas que eu torcia para nunca precisar usar. Atenderam no primeiro toque. Cartório Siqueira, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar com o tabelião, por favor. É urgente. Me passaram. Expliquei a situação em poucas palavras. O homem do outro lado ouviu em silêncio. A senhora está solicitando uma escritura de doação em vida? Exatamente. Isso requer alguns documentos e a presença de um oficial, mas sendo urgente, posso enviar alguém até a tarde de hoje. Há um custo adicional? Não importa o custo, preciso que esteja aqui às 17 horas. Será feito. Desliguei e me permiti respirar. 3 ligações, 3 peças do quebra-cabeça se encaixando. Agora vinha a parte prática. Fui até meu quarto, abri o armário e puxei a caixa que ficava lá no alto, escondida atrás das cobertas de inverno. Dentro dela,
todos os documentos importantes, escritura da casa, extratos bancários dos últimos 6 meses, comprovantes de investimento, cópias do testamento antigo e o testamento novo que eu tinha feito na semana passada, ainda não registrado. Carreguei tudo para a sala e organizei na mesa de centro. Depois, voltei para a cozinha. E foi aí que fiz algo que me deu um prazer perverso. Abri a geladeira, peguei a picanha, aqueles 3 quilos lindos de carne nobre. Coloquei tudo numa travessa e botei de volta na geladeira, mas agora no fundo, escondida atrás das garrafas. Peguei os tomates, a alface, os ovos, tudo que Giovanna esperava que eu transformasse em banquete. E guardei. A cozinha ficou vazia, limpa, impecável. Não ia ter jantar nenhum, mas ia ter algo muito melhor. Ia ter verdade. Lavei a louça que estava na pia. Não por obrigação, mas porque eu quis. Sequei cada prato, cada copo e guardei tudo no lugar. Varri o chão, passei pano. Deixei a cozinha brilhando. Depois tomei banho. Demorei. Deixei a água quente cair nas minhas costas doloridas, levando embora 3 anos de tensão acumulada. Me vesti com cuidado. Calça social preta, blusa de seda cor de vinho, o colar de pérolas que Arnaldo me deu no nosso 30º aniversário de casamento. Passei batom. Penteei o cabelo grisalho para trás, prendendo num coque elegante. Quando me olhei no espelho, não vi a velha cansada que Giovanna enxergava. Vi a empresária que negociou contratos de milhares de reais. Vi a mulher que criou um filho sozinha em tantos momentos. Vi a viúva que sobreviveu à perda e se reergueu. Vi Dalva. A verdadeira Dalva. 15h30. A campainha tocou. Era Augusto. Gravata azul marinho, maleta de couro na mão, óculos de leitura pendurados no bolso da camisa. Ele tinha 63 anos e trabalhava como advogado há 40. Dalva. Ele me olhou de cima a baixo e sorriu. Você está diferente. Estou livre. Ele entendeu na hora. Valentina chegou 5 minutos depois. Cabelos curtos e grisalhos, brincos de argola dourada, vestido florido. Ela me abraçou forte, daqueles abraços que dizem tudo sem precisar de palavras. Trouxe as gravações. Tá tudo aqui. Ela mostrou um pendrive pequeno, vermelho. Sentamos os 3 na sala. Augusto abriu a maleta e espalhou documentos na mesa. Então, vamos revisar. A casa está exclusivamente no seu nome. Herança do falecido Arnaldo, testamento registrado em cartório. Rodrigo não tem nenhum direito legal sobre a propriedade enquanto você estiver viva. Correto. Você pode legalmente pedir que ele e a esposa deixem o imóvel. Eles não são proprietários, nem pagam aluguel. Juridicamente, são apenas hóspedes. E hóspedes podem ser dispensados. Quanto tempo eles têm para sair? Eu recomendo dar 72 horas, 3 dias. É tempo suficiente e demonstra que você não está sendo cruel. 72 horas. 3 dias para eles desmontarem o império de mentiras que construíram. E o testamento? Perguntei. Augusto puxou outro documento. Este é o novo. Assinamos semana passada, mas ainda não foi registrado. Posso fazer isso segunda-feira, primeira coisa. Peguei o papel. Li em voz alta. Eu, Dalva Cristina Moreira, deixo 80% do meu patrimônio para o Instituto Amparo ao Idoso. Os 20% restantes ficam para meu filho Rodrigo Moreira. Valentina assobiou baixo. Ele vai ter um ataque quando descobrir. Deveria ter pensado nisso antes de me tratar como lixo. Minha voz saiu dura, fria. Augusto se inclinou para a frente. Dalva, eu preciso perguntar uma última vez. Você tem certeza? É seu filho. Olhei para ele, para os olhos castanhos cheios de preocupação genuína. Augusto, meu filho morreu há 3 anos. O homem que mora naquela casa não é mais o menino que eu criei. Ele acenou satisfeito. Então vamos fazer isso direito. Porque quando você decide não ser mais capacho, o mundo inteiro precisa se ajustar. 16h45.
Eu estava sentada na poltrona da sala, as costas retas, as mãos cruzadas no colo. Augusto à minha direita, revisando documentos. Valentina à esquerda, mexendo no celular, mas atenta a qualquer barulho. Na mesa de centro, pilhas organizadas de papéis, escrituras, extratos, comprovantes. O pendrive vermelho com as gravações. Tudo disposto como peças de um tabuleiro de xadrez. Eu estava pronta. O som veio de longe, motor de carro se aproximando. Meu coração acelerou, mas não era medo, era expectativa, como um gladiador esperando a porta da arena se abrir. O Civic prata entrou pela rua. Eu vi pela janela. Giovanna ao volante, dirigindo depressa demais, como sempre. Ela estacionou na frente do portão e buzinou. 2 vezes, 3, esperando que eu corresse para abrir. Não me movi. Ela buzinou de novo. Mais longo dessa vez, impaciente. Valentina olhou para mim. Quer que eu... Deixa ela esperar. Depois de 1 minuto inteiro buzinando, Giovanna finalmente desceu do carro. Ouvi o salto alto batendo na calçada, o barulho da chave na fechadura do portão. Ela entrou furiosa, já gritando. Dona Dalva, por que você não abriu o portão? Eu tô buzinando há horas. Ela cruzou o jardim em passadas rápidas, subiu os 3 degraus da varanda e parou na porta. Foi quando me viu. O rosto dela congelou. Eu estava diferente, arrumada, séria, e tinha 2 pessoas comigo que ela não conhecia. Que é isso? Ela olhou para Augusto, para Valentina, para os documentos na mesa. Quem são essas pessoas? Entre, Giovanna. Minha voz saiu calma, calculada. Temos que conversar. Ela hesitou. Pela primeira vez em 3 anos, vi incerteza nos olhos dela. Mas a arrogância voltou rápido. Conversar? Dona Dalva, eu não tenho tempo para conversa. Minha família vai chegar em 15 minutos. Ela passou por nós como um furacão e foi direto para a cozinha. Cadê o jantar? Você fez tudo o que eu pedi? Seguimos ela. Os 3, como uma comitiva. Giovanna empurrou a porta da cozinha e entrou. Silêncio. A cozinha estava impecável. Piso brilhando, pia vazia, fogão limpo, mesa sem nada em cima. Mas não tinha comida. Nenhuma. Ela girou nos calcanhares, os olhos arregalados. Onde está a comida? Não tem comida, Giovanna. Como assim não tem? A voz dela subiu 3 oitavas. Eu mandei você fazer jantar para 15 pessoas. Minha família vai chegar agora. Eu sei. E eles podem comer em outro lugar. O rosto dela ficou vermelho, vermelho vivo, como pimenta. Você enlouqueceu? Ela apontou o dedo na minha cara. Eu ordenei que você fizesse o jantar. Você ordenou, repeti, deixando cada palavra cair como pedra. Essa é a questão, Giovanna. Você deu uma ordem, na minha casa, para mim. Eu moro aqui, tenho direito. Direito? Dei um passo à frente. Ela recuou. Direito você tem de respeitar. Direito você tem de agradecer por ter morado 3 anos de graça. Direito de dar ordem você nunca teve. Ela bufou, jogou a bolsa no chão. Sabe de uma coisa? Tanto faz. Eu mesma faço a comida. Ela abriu a geladeira com força. Começou a procurar. Mexeu nas prateleiras. Abriu as gavetas. Cadê a picanha? Cadê os tomates? Os ovos? Guardados. Guardados onde? Num lugar que você não vai achar. Foi quando ela percebeu que aquilo não era birra. Era guerra. Giovanna saiu da cozinha pisando duro e foi para a sala. Viu Augusto de terno e gravata, maleta aberta, documentos oficiais com carimbos e selos. Algo clicou na cabeça dela. Quem é você? Augusto se levantou, estendeu a mão educadamente. Augusto Fagundes, advogado de Dona Dalva há 20 anos. Ela não apertou a mão, olhou para Valentina. E você? Valentina. Amiga e testemunha. Testemunha do quê? Giovanna deu uma risada nervosa, estridente. Isso aqui é algum tipo de emboscada? Foi quando ouvimos o barulho.
Carros chegando, vozes altas, risadas. A família dela tinha chegado. Giovanna correu até a janela. 3 carros estacionando na frente do portão. A mãe dela, Edilene, saindo de um Gol branco. O pai, Valdemar, de um Palio cinza. 2 irmãs, cunhados, sobrinhos. Uma multidão. Todos arrumados. Todos esperando um jantar. Giovanna se virou para mim, o desespero começando a rachar a máscara de controle. Dalva, pelo amor de Deus, minha família. Eu sei quem são, e eles vão embora com a mesma fome que chegaram. Você não pode fazer isso comigo. A voz dela falhou. Eu disse para eles que ia ser especial, que você ia preparar um jantar incrível. Eles vão pensar que eu sou mentirosa. Você é mentirosa. A campainha tocou, vozes do lado de fora. Giovanna, abre aí, filha. Ela me olhou. Realmente me olhou. E pela primeira vez, vi medo. O que você quer? Dinheiro? É isso? Você quer que eu pague pela comida? Eu não quero seu dinheiro, Giovanna. Me aproximei dela. Olho no olho. Eu quero minha casa de volta. A campainha tocou de novo, mais insistente. Giovanna engoliu seco. O cabelo loiro platinado perfeitamente escovado do salão. As unhas cor-de-rosa bebê recém-feitas. A roupa cara que ela comprou com o meu cartão. Tudo isso não significava nada agora. Ela tentou uma última cartada. Rodrigo vai saber disso. Quando ele chegar, você vai ver. Ótimo. Ele pode saber junto com todo mundo. Ela ficou parada, travada, como um computador que bugou. Fui até a porta e abri. Do outro lado, 15 pessoas. Edilene na frente, sorriso largo, segurando uma garrafa de vinho. Valdemar com a barriga para fora da camisa social. As irmãs de Giovanna, Jéssica e Patrícia, produzidas como se fossem para uma festa. Crianças correndo, fazendo barulho. Dona Dalva! Edilene me abraçou, o perfume adocicado grudando na minha roupa. Que alegria! A Giovanna falou tanto desse jantar. Pois é. Dei um sorriso pequeno. Sobre isso, Giovanna apareceu atrás de mim, pálida. Mãe, pai, na verdade não vai ter jantar nenhum. Terminei a frase para ela. Silêncio. 15 pares de olhos me encarando, confusos. Como assim não vai ter jantar? Valdemar franziu a testa. Porque essa casa não é restaurante. E eu não sou cozinheira de ninguém. Edilene soltou uma risada sem graça, olhou para Giovanna. Filha, o que está acontecendo? Giovanna abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saiu. E foi exatamente nesse silêncio que o verdadeiro jantar começou. O jantar da verdade. Edilene entrou mesmo sem ser convidada. O resto da família veio atrás como um rebanho. Encheram a sala. O cheiro de perfume misturado, vozes altas, crianças mexendo em tudo. Valdemar foi direto ao ponto. Giovanna, explica essa história direito. A gente saiu de Bangu, pegou o trânsito pesado, tudo porque você disse que ia ser um jantar especial. Giovanna tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Pai, é que houve um mal-entendido. Mal-entendido. Jéssica, a irmã mais velha, cruzou os braços. Você mandou mensagem no grupo falando que a sogra ia fazer picanha, salada completa, sobremesa. Até mandou foto do carro dela dizendo que era praticamente seu. Ah. Então era isso. Giovanna não só tinha me humilhado em casa, tinha me usado como propaganda para a família dela, para se exibir, para fingir que tinha uma vida que não tinha. Foto do meu carro? Minha voz cortou a conversa. Todos olharam para mim. Giovanna ficou branca. Isso mesmo. Patrícia, a irmã mais nova, mexeu no celular e me mostrou. Era uma foto do meu Civic prata, tirada de cima, ângulo mostrando o painel. E a legenda. Meu novo meio de transporte favorito. Meu. Ela tinha escrito meu. Esse carro, falei alto e claro, é meu. Comprado com meu dinheiro, registrado no meu nome, Giovanna apenas usa sem permissão.
Edilene piscou confusa. Mas ela disse que vocês dividem tudo. Nós não dividimos nada. Ela toma tudo. O clima na sala mudou. Ficou pesado, constrangedor. Giovanna soltou uma risada aguda, desesperada. Gente, a Dalva tá exagerando. É só um desentendimento bobo de família. Vamos sair para jantar fora? Eu pago. Tem um rodízio ótimo perto daqui. Ninguém vai a lugar nenhum. Augusto se levantou. A presença dele, terno impecável, postura de quem viveu décadas em tribunais, fez todo mundo calar a boca. Antes de saírem, há questões legais que precisam ser esclarecidas. Legais? Valdemar ficou alerta. Que tipo de questão legal? Questões sobre propriedade, abuso de confiança e apropriação indébita. Giovanna deu um passo atrás, esbarrando na estante. Apropriação? Eu não me apropriei de nada. Não? Valentina se levantou, segurando o pendrive vermelho. Então explica isso aqui. Ela conectou o pendrive no notebook que estava na mesa. A tela acendeu. Arquivo de áudio. Ela apertou play. A voz de Giovanna invadiu a sala. Alta, clara, inconfundível. Mãe, eu tô te falando, essa velha é um estorvo. Fica o dia inteiro em casa sem fazer nada de útil. Pelo menos agora ela serve para alguma coisa. Lavar, passar, cozinhar. O Rodrigo é frouxo demais para mandar ela para um asilo, mas eu tô trabalhando nisso. Silêncio sepulcral. Edilene levou a mão à boca. Giovanna ficou paralisada. Valentina apertou outro arquivo. Não, Jéssica, ela não sabe de nada. Acha que eu gasto só R$ 1.000 por mês no cartão. Se soubesse que já gastei mais de 40 mil, teria um treco. Mas que se dane, né? A casa vai ser do Rodrigo um dia mesmo. Considero como adiantamento da herança. Jéssica olhou para a irmã como se estivesse vendo um monstro. Mais um arquivo. Claro que eu tranquei ela em casa. Ela ia sair e ia atrapalhar meus planos. Preciso que essa família veja que eu sou a dona aqui. Que eu mando. Quando a velha morrer, finalmente vou ter a vida que mereço. Quando a velha morrer. As palavras ecoaram na sala como um tiro. Edilene se afastou da filha, a mão ainda tapando a boca, os olhos cheios de lágrimas. Giovanna, como você pôde? Mãe, eu... Giovanna estendeu a mão, mas Edilene recuou. Não é o que parece. Eu tava com raiva, só desabafei. Todo mundo fala coisas que não pensa quando tá nervoso. 40 mil reais? Valdemar gritou. A voz dele saiu rouca de choque. Você gastou 40 mil reais no cartão da sogra? Eu ia pagar de volta. Com que dinheiro? Ele apontou o dedo. Você ganha 3.500 por mês. Onde você ia arrumar 40 mil? Giovanna não respondeu, porque não tinha resposta. Augusto aproveitou o momento. Pegou um papel da mesa. Extrato bancário dos últimos 8 meses. Cartão de crédito adicional emitido sem o conhecimento da titular da conta. Total de gastos, R$ 47.300. Ele passou o papel para Valdemar, que leu com os olhos arregalados. Salão de beleza, R$ 500. Restaurante, R$ 800. Loja de roupa, R$ 2.400. Valdemar lia em voz alta. Cada item uma punhalada. Giovanna, você usou a sogra como banco. Pai, deixa eu explicar. Explica o quê? Patrícia entrou na briga. Você é uma ladra. Pegou o dinheiro de uma senhora idosa. Ela não é idosa. Ela tem 68 anos. E você tem 34, Jéssica rebateu. Idade suficiente para saber que isso é crime. A família toda começou a falar ao mesmo tempo, gritando, acusando. Giovanna tentava se defender, mas cada palavra que saía da boca dela só piorava. Eu deixei o caos tomar conta. Deixei a verdade fazer o trabalho sujo. Então, bati palma. Uma vez, forte. Todos pararam. Chega. Minha voz saiu firme. Vocês vieram aqui esperando jantar. Então vou dar algo melhor. Vou dar a verdade completa. Me virei para Giovanna. Você vive na minha casa há 3 anos. De graça. Não paga aluguel.
Não paga a conta, não paga a alimentação, nada. Você me transformou em empregada doméstica, motorista, cozinheira e banco. E achou que ia continuar assim para sempre. Ela tentou falar, mas levantei a mão. Hoje você me trancou aqui, pegou as chaves do meu carro, me prendeu na minha casa e ordenou que eu preparasse um jantar para pessoas que nem conheço direito. Porque você queria se exibir. Queria mostrar para a sua família que você tinha poder, que você mandava em mim. Dei um passo em direção a ela. Mas sabe qual foi seu erro, Giovanna? Ela sacudiu a cabeça, muda. Você esqueceu quem realmente manda aqui. Peguei um papel da mesa. A escritura da casa. Esta propriedade está exclusivamente no meu nome. Herança do meu falecido marido, registrada em cartório. Seu nome não aparece em lugar nenhum. O nome do Rodrigo não aparece em lugar nenhum. Vocês são hóspedes, e hóspedes podem ser dispensados. Joguei o papel no colo dela. Você tem 72 horas para sair da minha casa. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Giovanna caiu de joelhos, segurando o papel, a boca aberta num grito silencioso. Edilene chorava. Valdemar tinha a cabeça entre as mãos. As irmãs olhavam para Giovanna como se ela fosse uma estranha. E eu finalmente respirei. Porque depois de 3 anos sufocada, eu tinha recuperado meu ar. O barulho da chave na porta veio como um trovão. Rodrigo entrou suado, com a camisa de futebol encharcada, chuteira pendurada no ombro. Ele tinha ido jogar com os amigos no campo do bairro, como todo sábado. Completamente alheio ao furacão que estava acontecendo na própria casa. Quando viu a sala cheia de gente, parou. Que está acontecendo aqui? Giovanna se levantou do chão num pulo e correu para ele, agarrando a camisa dele como uma criança desesperada. Rodrigo! Graças a Deus você chegou. Sua mãe enlouqueceu. Ela tá mandando a gente embora. Tá dizendo que eu roubei, que eu abusei dela. Fala pra ela que não é assim. Rodrigo olhou para mim. Para Augusto de terno. Para Valentina com o notebook. Para a família de Giovanna espalhada pela sala, todos com cara de velório. Mãe, o que é isso? Antes que eu pudesse responder, Valdemar se levantou. Seu filho, você sabia que sua esposa gastou 47 mil reais no cartão da sua mãe? Rodrigo piscou. O quê? 47 mil reais, Valdemar repetiu, a voz tremendo de raiva. Salão, restaurante, roupa, viagem, tudo sem permissão. Isso é roubo. Rodrigo olhou para Giovanna. Ela desviou o olhar. Gi, isso é verdade? Amor, eu ia repor o dinheiro. Eu só peguei emprestado. Pegar emprestado sem pedir é roubar, Edilene gritou. Ela estava chorando de verdade agora, rímel escorrendo pelo rosto. Eu não criei você assim. Onde foi que eu errei? Rodrigo soltou a chuteira no chão. Passou a mão pelo cabelo molhado de suor. Mãe, vamos conversar com calma. Tenho certeza que tem um mal-entendido aqui. Não tem mal-entendido nenhum. Minha voz cortou o ar. Tem abuso. Tem desrespeito. Tem manipulação. E tem você sendo omisso. Omisso? Ele deu um passo à frente. Como eu sou omisso? Eu trabalho 10 horas por dia para sustentar minha casa. Sua casa? Levantei a escritura. Esta casa é minha. Você não paga 1 centavo sequer de conta aqui. Porque você nunca pediu. Você disse que a gente podia morar aqui de graça. Por 6 meses, Rodrigo. Não por 3 anos. Ele abriu a boca, fechou. A realidade começando a rachar a narrativa dele. Valentina aproveitou o momento. Clicou em outro arquivo de áudio. A voz de Rodrigo preencheu a sala. Amor, relaxa. Minha mãe não vai fazer nada. Ela tem medo de ficar sozinha. A gente pode ficar aqui quantos anos quiser. Ela é velha, carente. Depende da gente. O sangue sumiu do rosto dele. Isso foi tirado de contexto. Valentina clicou em outro. Eu sei que ela reclama. Mas que se dane. A casa vai ser minha mesmo quando ela morrer. Estamos apenas morando na nossa futura propriedade. Edilene soluçou alto.
Jéssica cobriu a boca com a mão. Mais um arquivo. Desta vez, uma conversa entre Rodrigo e Giovanna. Giovanna: sua mãe tá enchendo o saco de novo. Reclamou que eu peguei o carro sem avisar. Rodrigo: ignora. Ela é velha e chata. Fica inventando problema. Giovanna: às vezes eu tenho vontade de colocar ela num asilo e acabar com isso. Rodrigo: hahaha, 2 anos, amor. 2 anos ela completa 70. Aí a gente usa a idade como desculpa e interna ela. Fica tranquila. Silêncio absoluto. Eu senti como se tivessem me esfaqueado. Ouvir aquilo gravado era uma coisa. Ouvir na frente de todo mundo ver o filho que eu carreguei, que eu criei, que eu amei incondicionalmente falando assim de mim. As lágrimas vieram. Eu não queria chorar. Tinha jurado que não ia chorar. Mas vieram. Rodrigo deu um passo em minha direção, as mãos estendidas. Mãe, a gente estava brincando. Brincando? Minha voz saiu num grito que nem eu sabia que existia dentro de mim. Planejar me internar é brincadeira? Não é assim. Então como é, Rodrigo? Me aproximei dele, olho no olho. Me explica. Explica como você zombava de mim pelas costas. Como você chamava sua própria mãe de chata, de velha, de estorvo. Explica como você permitiu que sua esposa me roubasse, me humilhasse, me trancasse em casa como prisioneira. Explica. Ele recuou. Pela primeira vez na vida, meu filho recuou de mim. Não foi minha intenção. A sua intenção era me usar até eu não servir mais, até poder me descartar. Augusto se levantou, pegou mais um documento. Rodrigo, você está ciente de que sua mãe pode alterar o testamento a qualquer momento? Rodrigo ficou pálido. Testamento? O testamento atual deixa tudo para você. Todos os bens de Dona Dalva, a casa, os investimentos, tudo. Augusto fez uma pausa dramática. Mas existe um novo testamento, assinado semana passada, ainda não registrado. Novo. Novo testamento? Peguei o papel. Li em voz alta, cada palavra uma sentença. Eu, Dalva Cristina Moreira, deixo 80% do meu patrimônio, estimado em R$ 3.400.000, para o Instituto Amparo ao Idoso, organização dedicada a proteger pessoas da terceira idade vítimas de abuso familiar. Rodrigo cambaleou, segurou na parede. 3 milhões? Os 20% restantes, continuei, equivalentes a R$ 680.000, ficam para meu filho Rodrigo Moreira. Giovanna soltou um som estrangulado. 3 milhões? Você tem 3 milhões? Tinha, corrigi. Agora vou ter menos. Porque 80% vão para quem realmente precisa. Para idosos que sofrem o que eu sofri. Valdemar explodiu. Giovanna, você destruiu um casamento, destruiu uma herança de milhões por causa da sua ganância. Eu não sabia, ela gritou de volta. Ela vive que nem pobre, usando roupa velha, economizando luz. Como eu ia saber que ela era rica? Porque você deveria ter respeitado, Edilene esbravejou. Não importa se ela é rica ou pobre, ela é a mãe do seu marido. Você deveria ter cuidado dela, não roubado dela. Patrícia pegou a bolsa. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Isso é vergonhoso. Jéssica concordou. Vamos embora. Giovanna, você se vira. Eu não quero ser associada a isso. A família inteira começou a sair. Um por um. Edilene passou por Giovanna sem olhar para ela. Valdemar cuspiu no chão antes de sair. Você não é mais minha filha. A porta bateu. 15 pessoas tinham chegado esperando o jantar. 15 pessoas saíram com fome de tudo, menos de comida. Sobrou só Rodrigo e Giovanna, no meio da sala. Cercados por documentos que provavam cada mentira, cada traição, cada momento de crueldade. Rodrigo me olhou. E eu vi algo quebrado nos olhos dele. Mãe, me perdoa. 2 palavras, simples. Tarde demais. Perdoar? Repeti. Rodrigo, você tem 72 horas para sair da minha casa. Mãe, por favor. 72 horas.
Porque tem coisas que perdão não cura. Tem feridas que cicatrizam, mas deixam a marca para sempre. Giovanna caiu de joelhos de novo. Dessa vez não foi teatro. Era desespero real. O tipo de desespero que vem quando uma pessoa percebe que perdeu um jogo que nem sabia que estava jogando. Dona Dalva, por favor, eu preciso dessa casa. A gente não tem para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes. Eu vou pagar cada centavo que gastei, juro por Deus. Com que dinheiro? Augusto perguntou, folheando mais papéis. Você ganha R$ 3.500 por mês. Tem financiamento de um carro no valor de R$ 28 mil. Tem 6 cartões de crédito com limites estourados. Dívida total, R$ 63 mil. Giovanna empalideceu. Como você sabe disso? Porque Dona Dalva me contratou para investigar. Fiz uma análise completa da sua situação financeira. Ele empurrou um documento na direção dela. Você está quebrada, Giovanna. E agora está sem teto também. Rodrigo se sentou no sofá, as mãos tremendo. Mãe, eu sei que a gente errou, mas você não pode fazer isso. Eu sou seu filho, seu único filho. E você acha que isso te dá direito de me tratar como lixo? Eu nunca te tratei como lixo. Valentina soltou uma risada amarga, clicou em mais um arquivo. A voz de Rodrigo encheu a sala novamente. Minha mãe é uma chata. Fica reclamando de tudo. Reclama que a Giovanna usa o carro, reclama que a casa tá bagunçada, reclama. Às vezes eu fico pensando se não era melhor ela ter morrido junto com meu pai. O silêncio que veio depois foi cortante. Rodrigo fechou os olhos. Eu tava bêbado quando falei isso. Bêbado ou sóbrio, você falou. Minha voz tremia. Você desejou minha morte, Rodrigo. Meu filho desejou que eu morresse. Não foi isso. Foi exatamente isso, gritei, e dessa vez não consegui segurar. As lágrimas rolaram quentes pelo meu rosto. Você sabe o que é ouvir isso? Saber que o filho que eu gerei, que eu criei sozinha tantas vezes enquanto seu pai viajava, que eu dei tudo o que tinha. Esse filho preferia que eu estivesse morta? Ele se levantou, tentou se aproximar. Mãe, não encosta em mim, recuei. Não encosta, você perdeu esse direito. Giovanna tentou outra estratégia. Levantou do chão, ajeitou o cabelo, limpou as lágrimas. A máscara de vítima substituída pela máscara de negociadora. Tá bom. Você quer respeito? Eu vou respeitar. Você quer que a gente pague aluguel? A gente paga. Quanto você quer? R$ 1.000? 1.500? Eu não quero seu dinheiro. Eu quero vocês fora. Dona Dalva, seja razoável. Razoável? Dei um passo em direção a ela. Você me trancou em casa, me transformou em empregada, roubou R$ 47 mil. E eu que preciso ser razoável. Foi um erro. Todo mundo comete erros. Erro é esquecer o fogão ligado. Erro é derrubar café na roupa. Minha voz saiu dura como pedra. O que você fez foi abuso, sistemático, planejado, durante 3 anos. Augusto se levantou, pegou mais um envelope. E tem mais. Dona Dalva, com sua permissão... Acenei. Ele abriu o envelope e tirou fotografias. Espalhou na mesa. Eram fotos de Giovanna. Em restaurantes caros, em hotéis, em lojas de grife. E em todas elas tinha um homem ao lado. Um homem que não era Rodrigo. O ar saiu dos pulmões de Rodrigo como se ele tivesse levado um soco. Que é isso? Giovanna ficou branca. Mais branca do que eu achei possível. Investigação particular. Augusto explicou calmamente. Contratada há 1 mês, Giovanna vem se encontrando com um homem chamado Leonardo Ribeiro 3 vezes por semana. Geralmente às terças e quintas, horário de almoço estendido, e aos sábados à tarde, quando o senhor está jogando futebol. Rodrigo pegou uma foto com a mão tremendo. Era Giovanna beijando outro homem na porta de um motel. A voz dele saiu num sussurro quebrado. Você tá me traindo? Ela riu, uma risada nervosa, histérica.
Traindo? Rodrigo, você mal me toca há 1 ano. Você chega em casa cansado, vai dormir. Não me dá atenção, não me dá nada. Eu te dou tudo. Trabalho que nem um condenado para te dar o que você quer. Você não me dá o que eu quero. O Leonardo me dá. Ela estava desmoronando, a máscara caindo em pedaços. Ele me leva em lugares bonitos, me faz sentir especial, Ele gasta o dinheiro da minha mãe em você. Rodrigo gritou, apontando as fotos. Olha aqui, esse restaurante, R$ 300. Eu vi no extrato, achei que você tinha ido com as amigas. Fui com o Leonardo. E esse hotel? R$ 450 a diária? Também. Rodrigo jogou as fotos no chão. Estava chorando agora. Lágrimas de raiva, de traição, de humilhação. Você destruiu tudo, tudo. Meu relacionamento com minha mãe, meu dinheiro, minha dignidade. E estava me traindo esse tempo todo? Giovanna cruzou os braços. E ali, naquele momento, eu vi quem ela realmente era. Sem máscaras, sem fingimento. E daí, você nunca foi homem suficiente para mim mesmo. Eu só fiquei porque achei que ia herdar essa casa, que ia ter uma vida boa. Mas agora? Ela olhou ao redor com desdém. Agora não vale mais a pena. Foi como se ela tivesse arrancado o coração do peito do meu filho e pisoteado. Rodrigo se virou para mim, os olhos vermelhos, o rosto destruído. Mãe, me perdoa. Por favor. E sabe o que eu senti? Pena. Pena do homem que meu filho tinha se tornado. Fraco, manipulado, vazio. Rodrigo, você tem 72 horas para juntar suas coisas e sair. Se até lá você não tiver saído, vou pedir oficialmente a reintegração de posse. E aí vai ser a polícia que vai tirar vocês daqui. Mãe! Essa conversa acabou. Virei de costas. Augusto e Valentina me seguiram para a cozinha, deixando Rodrigo e Giovanna na sala. Ouvi eles brigando. Vozes altas, acusações, choro. Mas não me importei. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu tinha feito algo por mim. Tinha escolhido minha dignidade acima do medo de ficar sozinha. Tinha escolhido respeito acima da ilusão de família. E essa escolha doeu. Doeu como arrancarem um dente podre. Dói muito, sangra, mas depois que passa você percebe que consegue respirar de novo. Fiquei na cozinha bebendo água. Minha garganta estava seca de tanto gritar, de tanto falar verdades que ficaram engasgadas por anos. Valentina segurou minha mão. Você foi incrível. Eu fui necessária, corrigi. Tem diferença. Augusto organizava os documentos de volta na maleta quando ouvimos a porta da sala se abrir. Passos pesados. Rodrigo apareceu no batente, o rosto inchado de tanto chorar. Mãe, eu preciso saber. Esses 3 milhões são reais mesmo? Olhei para ele. Para o homem de 42 anos que parecia ter envelhecido 10 só naquela tarde. São. E você nunca contou para mim? Nunca precisei. Era meu dinheiro. Não dinheiro da família. Meu. Ele puxou uma cadeira e sentou pesado. Eu sempre achei que você vivia apertada, que precisava de ajuda. Você nunca perguntou, nunca se interessou de verdade pela minha vida. Sentei na cadeira em frente. Rodrigo, você sabe quanto eu ganho de dividendos por mês? Ele sacudiu a cabeça. R$ 8.700, fora a pensão de 4.200. No total, eu tenho quase R$ 13.000 de renda mensal. Deixei isso afundar. Eu não precisava de vocês morando aqui. Eu aceitei porque estava sozinha, porque quis ajudar, porque achei que família significava algo. E significa. Ele se inclinou para a frente. Mãe, eu sei que eu errei. Fui fraco, fui omisso, fui um péssimo filho. Mas me dá uma chance, uma só. Eu vou mudar. Quantas chances eu te dei nesses 3 anos? Silêncio. Quantas vezes eu tentei conversar e você me ignorou? Quantas vezes eu reclamei e você disse que eu estava exagerando? Minha voz estava firme agora, sem lágrimas, apenas fatos.
Você teve 3 anos de chances, Rodrigo, e desperdiçou todas. Giovanna apareceu atrás dele, os olhos vermelhos, mas o queixo ainda erguido, com aquela arrogância que parecia colada na espinha dela. Então é isso? Você vai tirar tudo do seu próprio filho por causa de uns erros? Uns erros? Valentina riu sem humor. Querida, você tem noção do que fez? Você roubou, traiu, mentiu. Eu não tô falando com você. Giovanna cuspiu as palavras. Mas eu tô falando com você. Me levantei. Caminhei até ela devagar. E não, Giovanna. Eu não vou tirar tudo dele. Vi esperança brilhar nos olhos de Rodrigo. Vou deixar 20%, 680 mil reais. Dá para comprar um apartamento decente, mobiliar e ainda sobrar para um começo de vida. 20%? Rodrigo engasgou. E os outros 80%? Augusto abriu a maleta e tirou o testamento novo. Colocou na mesa. Instituto Amparo ao Idoso, uma organização sem fins lucrativos que trabalha com pessoas da terceira idade vítimas de violência doméstica, abuso psicológico e exploração financeira. Rodrigo leu o documento, a boca se abrindo em choque a cada linha. 2.700.000 reais para uma instituição? Para pessoas, corrigi. Pessoas que sofrem o que eu sofri, que são tratadas como peso na própria família, que precisam de ajuda, abrigo, dignidade. Mas eu sou seu filho, e eu sou sua mãe, e isso não impediu você de planejar me internar, de desejar minha morte, de permitir que sua esposa me roubasse e humilhasse. Giovanna bufou. Isso é ridículo. Você tá jogando dinheiro fora por orgulho. Não. Eu tô investindo em algo que vale a pena, em pessoas que merecem. E eu não mereço? Rodrigo perguntou, a voz quebrada. Respirei fundo. Essa era a pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que eu tinha ensaiado 1000 vezes na cabeça. Você merece os 20%. Porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. Mas 80% você perdeu. Perdeu no dia que decidiu que eu era um estorvo. Perdeu quando riu de mim pelas costas. Perdeu quando permitiu que me usassem como capacho. Peguei outro documento da mesa. E a casa. A casa é minha por direito. Rodrigo bateu na mesa. Quando você morrer, a casa não vai ser de ninguém quando eu morrer. Mostrei o papel. Porque eu vou doá-la em vida. O rosto dele perdeu toda a cor. Doar? Para quem? A campainha tocou. Perfeito. Timing perfeito. Fui até a porta e abri. Do outro lado estava Clara, minha sobrinha, filha da minha irmã Heloísa, que havia falecido de derrame há 5 anos. Clara tinha 35 anos, cabelos castanhos curtos, olhos verdes espertos. Era professora de história, morava num apartamento alugado pequeno, visitava eu todo domingo sem falta. Nos últimos 3 anos, enquanto Rodrigo mal olhava para mim, Clara me levava ao médico, me ligava todo dia, me mandava receitas pelo WhatsApp, me tratava com o respeito que um filho deveria ter dado. Tia Dalva, ela me abraçou. Vim como você pediu. Obrigada, querida. Entra. Levei ela para a sala. Rodrigo olhou para Clara como se estivesse vendo um fantasma. Clara, o que você está fazendo aqui? Augusto se levantou, estendeu outro documento. Clara Mendes Ferreira. Você está ciente de que Dona Dalva Cristina Moreira deseja doar a você, em vida, a propriedade localizada na Rua Santana, número 243, Laranjeiras, Rio de Janeiro? Clara arregalou os olhos. Tia, você tem certeza? Absoluta. Você cuidou de mim quando ninguém mais cuidava. Você me respeitou quando eu precisava de respeito. Essa casa é sua, Clara, registrada em cartório na segunda-feira. Ela começou a chorar. Lágrimas de gratidão, de choque, de amor. Rodrigo se levantou cambaleando. Você tá dando a casa para ela? Para a Clara? Sim, mas eu sou seu filho, meu filho, seu sangue. Sangue não faz família, Rodrigo. Olhei nos olhos dele. Respeito faz,
E Clara me deu mais respeito em 3 anos do que você me deu a vida inteira. Giovanna explodiu. Isso é ilegal. A gente vai processar. Vai brigar na justiça. Augusto sorriu. Um sorriso frio, profissional. Processem à vontade. Dona Dalva está em pleno uso de suas faculdades mentais. Tem laudos médicos para provar. A doação em vida é completamente legal. E eu garanto que qualquer juiz que ouvir as gravações vai dar ganho de causa para ela. Giovanna gritou uma palavra feia e saiu batendo os pés escada acima. Rodrigo ficou ali, parado, destruído. Mãe, eu perdi tudo. Não. Minha voz saiu suave agora. Triste. Você teve tudo e escolheu jogar fora. Porque tem coisas que não se recuperam. E uma delas é a confiança de quem te amou incondicionalmente. Terça-feira, 14 horas, 72 horas tinham se passado desde aquele sábado. O prazo tinha acabado às 18 horas de segunda, mas eu dei mais algumas horas de tolerância. Não por bondade, mas porque eu queria assistir cada segundo daquilo. Rodrigo e Giovanna estavam na sala, cercados por caixas de papelão. Móveis pequenos empilhados. Malas abertas transbordando roupa jogada de qualquer jeito. Giovanna estava diferente, sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, olheiras profundas. A arrogância tinha evaporado, deixando apenas cansaço e derrota. Rodrigo carregava uma caixa para a porta quando me viu descendo a escada. Parou. Mãe, a gente alugou um apartamento em Realengo, 2 quartos, R$ 900. Bem menor do que aqui, imagino. Ele engoliu seco. Muito menor. Giovanna apareceu da cozinha carregando panelas velhas. Quando me viu, colocou tudo no chão e veio em minha direção. Devagar, como quem se aproxima de um animal selvagem. Dona Dalva, eu preciso pedir desculpas. Cruzei os braços. Pode falar. Eu fui horrível. Eu sei disso agora. Fui egoísta, gananciosa, cruel. As palavras saíam atropeladas, ensaiadas. Eu não devia ter usado a senhora. Não devia ter gastado seu dinheiro. Não devia ter tratado a senhora como empregada. Foi errado. Tudo foi errado. Esperei. Ela esperava que eu falasse algo, mas fiquei em silêncio. Eu posso pagar de volta. Vai demorar, mas eu pago. Os 47 mil. Posso fazer um acordo, pagar em parcelas. Que bom que você mencionou isso. Fui até a mesa onde Augusto tinha deixado mais alguns documentos ontem. Peguei um envelope grosso. Isso aqui é para você. Ela pegou com a mão tremendo. Abriu. Dentro, todas as faturas do cartão de crédito. 8 meses. Cada gasto discriminado, destacado com marca-texto amarelo. E na última página, uma notificação judicial. Ação de cobrança? Giovanna leu em voz alta, a voz falhando. Você tá me processando? Estou. R$ 47.300, mais juros e correção monetária. Dá uns 53 mil ao todo agora. Mas eu disse que vou pagar. Eu sei, e vai mesmo, porque agora tem um juiz mandando. Apontei para o documento. Você tem 2 opções: pagar em parcelas que vão ser descontadas direto do seu salário ou ser processada criminalmente por apropriação indébita. Escolhe. Ela olhou para Rodrigo, desesperada. Ele desviou o olhar. Rodrigo, faz alguma coisa! Fala com sua mãe! Não tenho o que falar, Giovanna. A voz dele saiu cansada. Você cavou esse buraco. Agora desce nele. Ela jogou o envelope no chão. Você é uma bruxa, uma velha rancorosa que não sabe perdoar. Perdoar? Dei um passo em direção a ela. Giovanna recuou. Giovanna, perdão se ganha, com arrependimento verdadeiro, com mudança de comportamento, com tempo. Você acha que 3 dias de desespero apagam 3 anos de abuso? Eu tô tentando. Você tá tentando salvar sua pele, não é a mesma coisa. Ela começou a chorar. Choro de raiva, de frustração.
Pegou as panelas do chão e jogou dentro de uma caixa com força. Uma delas amassou. Ela nem ligou. Rodrigo terminou de carregar a última caixa para o carro, um Corsa velho que ele tinha conseguido emprestar do cunhado. Voltou para dentro, olhou ao redor da sala como se estivesse vendo pela última vez. E estava. Mãe. Ele veio até mim. Parou a 1 metro de distância. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada, mas uma última coisa. Fala. Me perdoa. Um dia. Não agora. Eu sei que é cedo demais. Mas um dia, quando você achar que eu mereço. Me perdoa? Olhei para meu filho, para os olhos castanhos dele que herdou do pai, para as mãos grandes que eu segurei quando ele era criança, para o homem quebrado que estava ali na minha frente. Rodrigo, eu posso te perdoar. Talvez um dia eu consiga. Mas isso não significa que vou esquecer. E não significa que vou deixar você voltar para a minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu entendo. Você me machucou de um jeito que não tem conserto completo. Vai ter sempre uma cicatriz. Sempre. Ele acenou, as lágrimas rolando silenciosas. Mas respirei fundo. Se você realmente mudar, se você procurar terapia, se você aprender a ser um homem de verdade, não um fantoche nas mãos de qualquer um, aí talvez a gente consiga reconstruir algo. Não como era, nunca como era, mas algo novo. Eu vou tentar, juro que vou. Não jura pra mim, jura pra você. Giovanna apareceu com a última bolsa. Rodrigo, vamos. Preciso devolver o carro do seu cunhado até às 6. Ele olhou para ela com algo parecido com repulsa. A gente precisa conversar também, sobre nós. Agora não. Agora sim. A voz dele ficou firme pela primeira vez. Giovanna, eu não sei se quero continuar esse casamento. Ela parou, chocada. O quê? Você me traiu, destruiu meu relacionamento com minha mãe, me fez perder uma herança de milhões. Tudo porque você é gananciosa e mentirosa. Rodrigo, vamos para o apartamento porque a gente precisa de um teto. Mas depois disso, a gente conversa sério sobre divórcio. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti algo parecido com o orgulho do meu filho. Eles pegaram as últimas coisas, caminharam para a porta. Giovanna passou por mim sem olhar, mas na porta ela virou. Um dia você vai ficar velha de verdade, doente, sozinha, e vai implorar para alguém cuidar de você, e ninguém vai querer. Sorri. Eu prefiro morrer sozinha e com dignidade do que viver cercada de gente que me odeia. Ela saiu batendo a porta. Rodrigo parou no batente. Olhou para trás uma última vez. Tchau, mãe. Tchau, Rodrigo. A porta fechou. Fui até a janela. Vi eles colocando as últimas caixas no porta-malas. Vi Giovanna entrando no banco do passageiro, batendo a porta com força. Vi Rodrigo dando a volta, parando antes de entrar, olhando para a casa. O Corsa ligou, desceu a rua, virou a esquina, sumiu. Silêncio. Clara apareceu atrás de mim. Ela tinha ficado no quarto esse tempo todo, dando espaço. Tia, você tá bem? Respirei fundo. O ar entrou fácil, livre. Tô, querida. Pela primeira vez em 3 anos, eu tô bem. Fui até a porta da frente. Peguei o molho de chaves, todas as chaves agora eram só minhas. Tranquei a porta. Porque tem fechaduras que não prendem a gente dentro. Elas protegem a gente de quem deveria ter ficado do lado de fora desde o começo. 6 meses depois. Sentei na varanda com uma xícara de café quentinho, olhando o sol nascer por trás dos prédios. Mas dessa vez não estava sozinha. Clara apareceu de roupão, bocejando, o cabelo bagunçado de quem acabou de acordar. Bom dia, tia. Bom dia, querida. Dormiu bem? Melhor impossível. Ela se sentou ao meu lado, pegando a segunda xícara que eu tinha preparado. Um ritual nosso agora. Que horas chegam as senhoras hoje? 10 da manhã. Vem a Terezinha, a Márcia, a Josefa e a Conceição Nova.
Aqui ligou semana passada chorando. Essa mesma. Filha dela tá querendo tomar o apartamento. História parecida com a minha. Clara balançou a cabeça, triste. Como tem gente ruim nesse mundo. Tem, mas também tem gente boa. E a gente tá aqui para ajudar. O grupo tinha começado pequeno. Só eu e Valentina conversando na sala sobre criar um espaço para idosos que sofriam o que eu sofri. Depois veio a Terezinha, vizinha de 3 casas para baixo, que estava sendo manipulada pela neta. Depois a Márcia, amiga da igreja, que descobriu que o filho estava desviando a aposentadoria dela. Hoje, 6 meses depois, a gente se reunia toda terça e quinta na minha sala. Éramos 12 mulheres, algumas ainda sofrendo, outras já em processo de libertação. Chamamos de Vozes da Dignidade. Nada sofisticado. Apenas mulheres tomando café, comendo bolo, compartilhando histórias e se fortalecendo. Augusto vinha 2 vezes por mês para dar orientação jurídica gratuita. Valentina coordenava os depoimentos. Clara ajudava com a parte emocional, usando técnicas que aprendeu na faculdade. E eu apenas ouvia. Porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém é ouvir sem julgar. A casa tinha mudado também. Clara trouxe vida nova. Plantas nas janelas, quadros coloridos nas paredes, música tocando baixinho nos fins de semana, risadas verdadeiras ecoando pelos cômodos. Reformamos o quarto que era de Rodrigo e Giovana. Pintamos de azul claro, compramos móveis novos. Agora era o quarto de Clara, e não tinha nenhum fantasma ali dentro. Meu quarto continuou o mesmo, mas eu dormia melhor, sem aquele peso no peito de acordar e saber que mais um dia de humilhação estava por vir. O telefone tocou. Era Augusto. Dalva, bom dia. Tenho novidades. Boas ou ruins? Depende do ponto de vista. O divórcio de Rodrigo e Giovana foi finalizado. Meu coração apertou. Mesmo depois de tudo, ainda doía pensar no meu filho. E ele? Rodrigo está morando sozinho agora. Apartamento de 1 quarto em Realengo. Trabalha, paga as contas, vai em terapia toda semana. Terapia? Sim. Ele me ligou mês passado pedindo indicação. Disse que queria entender onde errou. Queria se tornar alguém melhor. Fechei os olhos. E a Giovana? Está pagando as parcelas da dívida. Vai levar 8 anos, mas está pagando. Voltou a morar com os pais. O Valdemar não fala com ela. A Edilene tenta manter a relação, mas está difícil. E o Leonardo, o amante? Sumiu quando descobriu que ela estava quebrada. Homens assim são covardes. Desliguei. Fiquei olhando para o horizonte. Clara me observava. Tia, você sente falta dele? Do Rodrigo? Suspirei. Sinto falta do filho que eu tive. Do menino que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mas aquele menino não existe mais. E o homem que ele virou, esse eu não conheço direito ainda. Ele tentou te ligar 3 vezes no mês passado. Eu sei. Vi as chamadas perdidas. Você vai atender um dia? Pensei nisso. Realmente pensei. Talvez, quando eu sentir que estou pronta, quando eu tiver certeza de que não vou voltar a ser aquela Dalva que aceitava migalhas. O celular vibrou. Mensagem de Rodrigo. A primeira em 6 meses. Mãe, sei que você pode não querer ler isso, mas preciso dizer, sinto muito, de verdade, estou trabalhando em mim, indo em terapia. Aprendi que não posso te obrigar a me perdoar, mas posso me tornar alguém digno de um dia merecer uma segunda chance. Te amo. Sempre vou te amar. Rodrigo. As lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de algo mais complexo, esperança misturada com cautela. Não respondi. Ainda não, mas salvei a mensagem. Clara apertou minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não sou forte, querida. Só aprendi que é melhor ficar em pé sozinha do que de joelhos acompanhada. 9 da manhã. A campainha tocou. Era Terezinha, chegando cedo, trazendo pão de queijo quentinho. Dalva,
Trouxe café da manhã! Outras senhoras foram chegando, cada uma com sua história, cada uma com sua dor, mas também com sua força. Sentamos todas na sala, 12 mulheres de idades diferentes, histórias diferentes, mas com uma coisa em comum: a recusa de serem tratadas como descartáveis. Conceição, a nova, chorava enquanto contava sobre a filha. Márcia segurou a mão dela. Você não está sozinha. A gente passou por isso e a gente sobreviveu. Olhei ao redor. Para aquelas mulheres, para Clara organizando o café, para a casa cheia de vida de novo. E pensei, valeu a pena. Valeu cada lágrima, cada confronto, cada noite em claro decidindo se eu tinha coragem. Porque hoje eu não sou mais a Dalva que tinha medo de ficar sozinha. Sou a Dalva que escolheu ficar sozinha para não ficar destruída. E essa Dalva dorme em paz. Eu tinha 68 anos quando recuperei minha voz. Quando aprendi que amor sem respeito não é amor, é abuso disfarçado de família. Aprendi que ser mãe não significa ser capacho, que ser generosa não significa ser trouxa, que perdoar não significa esquecer. Aprendi que, às vezes, a maior prova de amor que você pode dar para si mesma é dizer não. E aprendi que nunca, nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Hoje, quando olho no espelho, vejo rugas, vejo cabelos brancos, vejo marcas do tempo, mas também vejo olhos que brilham de novo. Vejo um sorriso verdadeiro. Vejo uma mulher que finalmente se respeita. E isso, nenhum filho ingrato, nenhuma nora manipuladora, nenhuma circunstância pode tirar de mim, porque dignidade não se herda, se conquista. E eu conquistei a minha de volta. O Asastia. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que está vivendo isso agora, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Sua história importa, sua dor é válida, e sua força é maior do que você imagina. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que se recusaram a ser silenciadas. E lembre-se, respeito não tem idade. E nunca é tarde para escolher você mesma. Fim.